Fala galera, hoje a gente vai começar o nosso podcast e hoje um podcast que a gente vai falar sobre automação, hiperautomação, carreira. E hoje eu tenho um convidado especial que é uma pessoa que já trabalhou comigo. Daqui a pouco eu apresento para vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Simão Pedro, eu sou instrutor e desenvolvedor de RPA. Tem aqui o nosso canal do YouTube, também tem o curso de automação de processos. E agora vamos apresentar aqui para você o meu convidado, o Lucas Marti. E aí, Lucas, tudo bem? Opa, Simão, tudo bom? Legal, Tranquilo? tranquilo, Lucas. Então, Lucas, tudo bem com você? Se apresenta aí pra galera, do que Boa você noite. faz, onde você tá, como... Claro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas. Como o Simão, eu também sou instrutor de desenvolvimento de automações RPA e eu também já trabalhei com o Simão há algum tempinho atrás. Inclusive, ele foi meu primeiro instrutor. Legal, legal. E, então, para começar a gente falar aqui sobre automação, você pode começar a falar o que você está fazendo hoje, né? O que você faz na sua carreira hoje? Hoje eu estou focado um pouquinho mais em automações bancárias. Como eu trabalho numa empresa que é voltada para um banco em específico, eu trabalho em vários tipos de automação voltada com o UiPath e com o Python. Legal, muito bom. Tá bom, então vamos começar agora a falar um pouco como que você começou, né, na carreira de RPA. Eu lembro que eu já trabalhei com você quando que você começou, mas você pode falar para a galera aqui, foi o seu processo, né? Por exemplo, como você descobriu que existia essa área de RPA, de automação de processo? Olha, o primeiro contato que eu tive com a automação, inclusive, foi com o seu canal. Quando eu fui entrar na empresa que a gente trabalhava, eu não tinha noção nenhuma do que era exatamente o RPA, e eu fui buscar no YouTube como fazer uma automação. E o primeiro canal que apareceu para mim foi o seu. O que foi até engraçado, porque quando eu entrei na empresa, eu não sabia que você era daqui, daqui de Sorocaba. E isso, nossa, eu achei muito mais, como que eu posso explicar? Foi muito mais fácil a adaptação, porque eu já estava conversando com você e você, de certa forma, foi a pessoa que teve mais a proximidade comigo na empresa no início. Legal, muito bom. Show de bola. E quando você começou aqui em desenvolvimento, qual que foi a dificuldade que você teve mais, assim, por exemplo, alguma coisa que, sei lá, travou você, ou que você achou que era uma coisa muito difícil de aprender? Teve alguma coisa assim? Alguma Olha, dificuldade que atrapalhou você no início? eu acho que a principal dificuldade que eu tive no início foi porque quando eu comecei a estudar programação, inclusive, era na época da pandemia. Então estava todo mundo home office. Então a maior parte dos estudos você tinha que fazer mais por conta própria. Então eu tinha um pouquinho de dificuldade de aprender sozinho. Porque como a gente não tinha o trabalho que a gente está acostumado, o cotidiano, com outras pessoas, eu acho que nessa parte foi um pouco mais complicado. Mas eu tive um bom mentor. Legal, muito bom. Falando nisso, só na questão de pandemia, você quando começou estava também fazendo universidade, fazendo faculdade, né? Alguma coisa assim. Isso. Eu estava E fazendo um na área tecnólogo na Unip. Isso. de programação, desenvolvimento mesmo, né? Isso, eu estava fazendo análise de desenvolvimento nos sistemas. Legal. E você não, você pretende ainda seguir na área de desenvolvimento do código natural, tipo Python, C Sharp, C++, ou você pretende se dedicar sua vida inteira na automação de processos, hiperautomação, RPA? Ou você quer misturar, por exemplo, misturar tudo, sei lá, um pouco de programação, um pouco de Python, um pouco de RPA, um pouco de Python? Qual que é a sua previsão, assim, pro Lucas aqui Para o alguns futuro, tempos? É, o que eu acho importante da gente sempre aprender outras linguagens é porque, por exemplo, se a gente só desenvolve RPA, a gente fica um pouco exclusivo daquela plataforma. Como a gente hoje conhece o UiPath, Automation Aware, se a gente aprende só a plataforma em si, a gente fica um pouco amarrado à lógica da plataforma. Então, por isso que eu acho importante, pelo menos, eu ter um bom conhecimento de Python e algumas outras linguagens também para automatizar processos, como Java, inclusive. Tem muita gente que utiliza o Java para automações de processo e talvez as pessoas nem conhecem. legal. Mas no início, assim, da carreira, você acha que a pessoa deve, por exemplo, focar, tipo, em aprender Python e RPA, ou, sei lá, se dedicar só a Python, ou, sei lá, pelo menos um pouquinho de base de programação ela deveria ter?
Eu acho importante a pessoa ter uma boa lógica de programação antes de começar, inclusive até com as próprias ferramentas, porque, como eu falei, fica muito amarrado à ferramenta em si e também fica um pouco mais difícil quando você não tem uma boa lógica. Eu acho que não tem como definir exatamente qual dos dois caminhos devem se tomar, porque cada pessoa tem uma facilidade. Eu já vi pessoas começar melhor com as ferramentas, né? E eu também vi pessoas com uma própria linguagem, por exemplo, o Python, se adaptando um pouco melhor. Então acho que isso é um pouco mais de cada pessoa. Mas no meu caso, eu acho que eu me adaptei melhor com as ferramentas primeiro. Ah, legal. É, falando aqui, voltando aqui para sua carreira, né? Os seus projetos que você fez. Você lembra de algum projeto assim que foi muito desafiador, que você falou, nossa, que BO esse daqui, com complicação. Com certeza eu tive vários projetos assim, mas acho que o meu primeiro projeto foi o meu projeto mais complexo até hoje. Porque a complexidade daquele projeto não foi voltada só à dificuldade de desenvolver, mas sim ao ambiente. Ele tinha toda uma estrutura que era um pouco mais complexa para fazer o desenvolvimento. Então ele tinha vários problemas no sistema, onde ele ia ser adaptado, a integração com outras ferramentas que ele também precisava. Então era um projeto, um desafio bem grande. E inclusive eu acho que foi um dos projetos mais difíceis que eu tive até hoje. Então, o seu primeiro projeto foi o pior projeto que você fez até hoje. Até hoje. Olha que eu já fiz muito projeto e meu primeiro até hoje foi, acho que, o meu maior desafio. Mas você não acha que esse projeto, assim, muito complexo, ajudou você no seu desenvolvimento? De que você chegar no que você está hoje, na parte de desenvolvimento? Se você tivesse pegado algum, sei lá, começasse de um projeto muito simples, você acha que, sei lá, impactou alguma coisa nesse sentido? Eu acho De, que a- com de certeza. acelerar, de acelerar o seu conhecimento, né? Não de. É óbvio que você ia chegar ao longo do tempo nisso. Mas, sei lá, pegar porque você tem pouco tempo de desenvolvimento, né? Você não é, sei lá, não tem 5 anos de Exato. desenvolvimento e você já tá em um nível de carreira legal, né? Você já é desenvolvedor sênior, né? Se eu não estou enganado. Isso. Então, você acha que esse projeto, assim, mais complexo no início já deu uma acelerada no seu desenvolvimento? Eu sempre falo pro pessoal que sim, porque o que que eu acho que eu senti nesse projeto? Ele foi uma dificuldade tão grande, eu tive que estudar tanta coisa naquela época, que depois daquele projeto meio que tirou aquele frio na barriga que a gente tem de enfrentar um novo desafio ou de tentar pegar uma Sim. coisa diferente. Porque não tinha o que vir pior que aquilo, sabe? Legal, legal. E, tipo, por que você acha que esse projeto foi desafiador? Tipo, você tinha ferramentas que, sei lá, um software que travava, um software que o iPath não conseguiria trabalhar direito com ele, e você teve que fazer alguns macetes para interagir com ele. Sei lá, por exemplo, não conseguia capturar um seletor, por exemplo. Foi desse tipo de desafio que você teve? Eu acho que a dificuldade desse projeto foi porque, primeiro, ele tinha muita limitação. Por exemplo, a primeira limitação é que ele não tinha orquestrador. Então, para fazer a orquestração desse processo era muito mais complexa. As filas, como a gente tem de costume, utilizar o próprio orchestrator, teve que ser feita pelo banco de dados. Para fazer a visualização das informações, não era capturada dentro de um sistema, mas sim de documentos. Então dependia muito de como viria a estrutura do documento, como ia ser feito o tratamento dessas informações. A integração do UiPath com o sistema também não era muito fácil, porque o sistema era muito instável. Então, basicamente, por exemplo, cada seletor que era feito naquele sistema, você precisava fazer uma verificação, entendeu? Porque ele toda hora ele dava problema. Entendi, legal. É, E agora pensando agora no futuro, né? É, O que você está focado agora em aprender? O que você está estudando agora? Sei lá, com que ferramenta você está dedicado? Que você pensa, isso aqui vai ser o caminho. Tem alguma coisa assim? Eu acho que é importante agora para mim o estudo do Power Apps, porque como o UiPath ele é uma excelente plataforma de desenvolvimento de automação, o Power Apps não é só para desenvolvimento RPA, ele também tem como desenvolver software e alguns outros aplicativos que também é interessante para fazer a integração, porque às vezes, por exemplo, um cliente pode estar com uma dificuldade porque o sistema dele é muito amarrado. Você pode desenvolver um sistema com Power Apps e integrar uma automação diretamente com ele, entendeu? Ah, Então, legal. pelo Então, menos por exemplo, você imaginou, tipo assim, você imagina que eu tenho uma estrutura que tem, sei lá, dois sistemas legados por trás e eu quero agrupar em uma interface, eu uso o Power Apps, por exemplo. Eu pego, agrupo essa exatamente. interface no Power Apps e aí depois, por exemplo, eu posso usar a API ou até mesmo um RPA para fazer por trás ali no back-end a inserção desses dados em um sistema legado, por exemplo, né? Seria interessante. Exatamente.
Eu vejo muito sistema dentro de banco que é muito sistema legado. E, cara, para fazer uma automação com aquele tipo de sistema é muito difícil, porque 90% das vezes é tudo por imagem ou por API. Então seria muito mais fácil centralizar tudo em um aplicativo um pouco mais sofisticado e depois fazer a automação dele. Pelo menos ao meu ponto de vista, esse seria a longo Legal, prazo o legal. meu objetivo. Legal. E nesse quesito aí, você já falou de Power Apps, né? Por exemplo, na questão de hiperautomação, o que você enxerga ali? Por exemplo, deixa eu ver, interação com chat, né? Com inteligência artificial, leitura de documentos, Process Mining. Você tem visto alguma coisa nesse sentido? Você tem estudado, visto alguma coisa nessa área? Eu tô vendo bastante novas tecnologias de leitura de documento, porque, por exemplo, antigamente, posso falar o nome de algumas empresas? Pode falar, fica à vontade. Tranquilo. Por exemplo, o Flex Capture, ele era uma excelente ferramenta para leitura de documentos. Hoje em dia a gente tem o AWS da Amazon, que serve para vários outros tipos de leitura. O que eu acho interessante é que, por exemplo, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande para fazer um desenvolvimento ou talvez uma leitura de um documento porque tinha muito tratamento em cima disso. Hoje em dia, as próprias inteligências artificiais facilitam para a gente fazer esse tipo de leitura. Porque antes o que eu demorava 2, 3 horas para fazer uma configuração, eu consigo instantaneamente. Por exemplo, a AWS, você joga um documento, ele te dá todas as informações que você precisa. Sim, sim. Inclusive, nesse quesito, você tem ferramentas dessa que você falou, e tem também, por exemplo, o próprio UiPath e o Power Automate, né, a Microsoft, tem ferramentas que trabalham nesse sentido e a facilidade de configuração é muito maior do que a Flex Capture, né? Exatamente. Acho que o UiPath, se eu não me engano, tem o Document Understand, né? E a Microsoft Isso. tem a própria, mas acho que eu nunca cheguei a utilizar da própria Sim, plataforma. sim. Legal. É que a velocidade, né, do desenvolvimento, provavelmente, quando você for trabalhar num cliente, quando o cliente for escolher uma ferramenta, né, uma empresa, por exemplo, ela vai tentar pensar nessa questão de velocidade de implantação, né? Porque Exato. a Flex Capture, por exemplo, é uma boa ferramenta, é uma ótima ferramenta, mas o trabalho que você tem ali que dedicar para deixar o negócio redondinho, talvez não compense se for, por exemplo, uma empresa menor, né? Porque você vai ter muito tempo dedicado para um desenvolvedor que tem um conhecimento mais aprofundado da ferramenta, né? Porque justamente essas outras demanda, a curva de aprendizado dessas outras é bem menor, né? Exatamente. Acho que outra coisa que você tinha falado lá atrás é em relação a saber as duas ferramentas. É importante a gente saber a linguagem mesmo de programação, por exemplo, o Python, porém a vantagem de desenvolver com as ferramentas de automação é que a entrega é muito mais rápida. E isso para o cliente que é o mais importante, porque às vezes ele precisa de uma entrega um pouco mais rápida. Legal. Você também você já trabalhou alguma vez, tipo, de freelance, alguma coisa assim? Sim, Você, eu já prestei você só serviço trabalha, algumas vezes. sabe trabalhar? Legal. E como que é esse mercado aí? Tá fácil de conseguir cliente? Como que é? Eu acho que a diferença para a gente conseguir pegar os projetos como freelancer é saber um pouquinho mais dessa parte comercial, porque é mais difícil colocar na Sim. cabeça de um cliente que ele precisa daquilo, então você tem que provar para ele qual que é a vantagem de implementar um robô dentro do processo que ele tem hoje, qual que é o retorno financeiro, que eu acho que é o principal ponto que ele quer ver. Legal. E talvez também tem que o desenvolvedor que for entrar para esse ramo aí tem que ter um pouquinho mais de habilidade na questão de negociar, né, valor, né? Porque Exato, quando a gente é desenvolvedor dentro da empresa, o robozinho chega lá, o projeto chega pra gente, a gente só faz. A gente não precisa saber quanto que a gente vai cobrar do cliente, né? Isso aí o departamento comercial faz. Agora a gente freelance, a gente tem que ter a noção da nossa hora, né? Quanto que a gente custa para uma empresa ou para a gente mesmo e repassar esse valor tendo um pouco tendo um lucro em cima, né? Que essa é a parte mais complexa de trabalhar como freelancer, né? sim, porque além de a gente só desenvolver, a gente também tem que fazer estimativa de esforço, fazer o levantamento de todo o processo. Normalmente, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente só pega uma documentação, lê e passa aquilo. Infelizmente, quando a gente está sozinho é um pouco diferente. E a responsabilidade também, né? Porque agora o BO vem para você, não é para a empresa, Exato, né? Você tem que fazer com mais cautela, porque você vai ter um cliente e se você fizer algo mal feito, você vai ter que fazer retrabalhar aquilo e vai ser custo da sua hora, né? Você exatamente, vai perder tempo ali dedicando para arrumar, porque você entregou um negócio mal feito, você vai ter que prestar conta, né? Você vai ter que fazer um negócio bem feito. exatamente. Legal, É, legal.
Porque é uma das principais dificuldades que a gente tem, acho que quando a gente trabalha por uma empresa, não tanto, porque talvez a gente nem tenha tanto contato com o cliente, mas essa parte de comunicação é muito importante. Sim, sim. E voltando aqui na questão de comunicação, que você falou que é interessante, você viu alguma coisa assim de negociação na faculdade que ajudou você, por exemplo, a aprender a, a precificar o seu trabalho, por exemplo? Alguma coisa de empreendedorismo, alguma coisa nesse sentido? Ou você foi só na área de programação e não teve muita coisa além disso? Eu tive algumas aulas de empreendedorismo quando eu estava na faculdade, mas talvez não foi voltado tanto essa parte. Eles mostravam mais Entendi. sobre metodologia, talvez como fazer uma abordagem mais um pouco mais simples, mas essa parte comercial mesmo eu peguei num trabalho antigo que eu tive a necessidade de ter essa comunicação direta com o cliente. Legal. Muito bom. E qual que é a sua indicação para quem quer começar, que seja, sei lá, seja trabalhando com freelance ou mesmo CLT para alguma empresa ou PJ? Qual que é a sua, o que que você indica para essa pessoa? O que que ela deve aprender? O que que ela deve dedicar? Qual que é, por exemplo, essa ferramenta aqui é mais fácil de conseguir entrar na área, você tem alguma coisa? O que que você indica para quem quer começar agora, hoje, na área de programação, especificamente de automação de processo? O complicado quando você vai começar a entrar nessa área de programação é porque você nunca sabe exatamente por onde começar, exatamente por conta disso. Você não sabe qual ferramenta é melhor, qual linguagem é melhor, e daí a gente fica muito amarrado em aprender tudo. Porque às vezes a pessoa fica muito amarrada a alguma vaga que ela viu, e dela tenta Sim. estudar tudo voltado àquilo, àquela vaga. Mas daí nem sempre ela vai conseguir, porque ela vai saber tão pouco de várias coisas que ela não complementa para começar dentro da área. Então, o que eu acho que deveria ser feito é você se especializar em uma das ferramentas ou em uma linguagem específica e focar naquilo, que vai ser muito mais fácil para você aprender as outras depois. Legal. Então, é verdade. Porque o tempo que você desperdiça, sei lá, aprendendo Power Automate, você vai lá, Automation Anywhere, você lá agora Bot City, que tá crescendo bastante, o iPath, aí você divide, né, o tempo que você poderia dedicar se especializando em um assunto, né? Muito bom. E uma coisa que eu ia comentar com você também é que você também é instrutor, né? Uma das coisas, né? Uma das formas de aprender bastante é ensinando, né? O que você acha disso, hein? Exato. Eu acho que toda vez que você repassa para alguém algum conhecimento, você está aprendendo de novo aquilo e está reforçando o que você já sabe. E, inclusive, acho que você já deve ter passado por isso. Toda vez que você está ensinando alguém, você aprende alguma coisa com essas pessoas, porque nem todo mundo tem a mesma linha de raciocínio. Então, por exemplo, uma pessoa que pode estar começando, ela pode trazer uma ideia extremamente absurda que você nunca imaginou que você teria, o que eu já vi várias vezes acontecer. Sim, verdade. Por exemplo, uma pergunta, né, que ele faz ali que você nunca imaginou, como que faz isso? Aí você fala, opa, eu não tinha pensado, como que faz isso? Aí você vai Exatamente. lá, estuda e aprende, né? Legal. Muito bom. Exatamente. Legal. E como que você falou que dá treinamento agora, você é instrutor também, você faz instrução, mentoria, alguma coisa assim, particular, ou você tem algum curso? Eu sei que você tem o canal no YouTube, né? Que você fala pra gente sobre isso aí também. Isso, eu tava começando com o meu canal no YouTube, né? Aos poucos eu vou colocando os meus vidinhos, mas normalmente o motivo real de eu ter criado aquele canal foi porque eu tenho alguns alunos que eu faço por fora, no caso não pela minha empresa, né? Que semanalmente eu dou um treinamento, eu passo um percurso e eu vou ensinando essas pessoas como se utiliza as ferramentas e também linguagem de programação. E daí Então é eles vão mais me um, mais, dando. me- mais a mentoria, então, mas é mais um a um que você dá Exato. o curso. Não é tipo um curso Isso, gravado, alguma coisa assim. É uma isso. mentoria praticamente. Exato. Daí, pra facilitar um pouco pra eles, às vezes eles têm uma dúvida um pouco mais específica, daí eu vou colocando alguns vídeos no canal pra facilitar pro pessoal também. Legal. E eu vou deixar o link do canal do Lucas aqui na descrição para vocês aí se inscreverem lá também. Uma inspiração assim que você acha que para o pessoal lá, sei lá, sobre o mercado que está crescendo, o que você acha? Bom, alguma coisa que ajuda o pessoal a se animar a entrar nessa área, né? Porque tem muita gente que não conhece, né, a área de RPA, né? É alguma coisa ainda desconhecida. Embora muita empresa use, mas quando a gente vai contratar, que eu trabalhava lá no treino, que eu também dava treinamento para novos contratados, né? O que a gente vê é que a maioria nunca viu falar de RPA, então a gente começa ali do zero, né? Então é um mercado que está muito em crescimento, né?
O que eu vejo que o pessoal, pelo menos da área de programação, de TI, né, é que não conhece tanto RPA e também acha que é uma área que não tem tanto crescimento. Mas eu acho que é o contrário. Quando eu entrei nessa área, eu fiquei pensando assim, olha, será se eu vou ter um plano de carreira, se futuramente eu vou ter um trabalho com talvez um salário melhor, com oportunidades melhores? Mas eu vi que, ao contrário de muitas outras linguagens, o RPA em si, ele facilita muito para a pessoa, que nem você tinha falado lá atrás. O plano de carreira é muito rápido, porque muito pouca pessoa conhece e muita empresa precisa. Então a demanda é muito alta e tem muito pouco desenvolvedor no mercado. Então, eu acho que o que eu diria para a pessoa se inspirar é porque, que nem eu falei, é muita oportunidade para pouco desenvolvedor. Então, para você conseguir um trabalho é muito mais fácil. Sim, inclusive, você pode, por exemplo, começar a aprender e, por exemplo, uma empresa que tem Power App, Power Automate, né? Você vai aprendendo Power Automate, por exemplo, e você começa ali a aplicar no seu dia a dia, né? Você começa, por exemplo, treinar. Ah, eu tenho um processinho aqui que eu posso automatizar, eu já vou aprendendo e já vou implantando na prática. Que eu tenho, por exemplo, um aluno que ele começou a implantar dentro da empresa onde ele trabalhava, e ninguém conhecia lá isso daí. Agora ele cresceu lá, ele tá na área, tipo, liderando a área de setor de RPA lá, porque ele começou do nada lá, né? Ele viu que poderia automatizar internamente, né? Começou ali fazendo o dele, automatizando ali as tarefinhas no dia a dia. O gestor dele viu que aquilo ali era interessante e aí desenvolveu um setor de RPA internamente, né? Alguma coisa, além de você poder trabalhar e buscar vagas no mercado, você pode criar um setor dentro da sua empresa se não existia ainda, né? Exatamente, porque, por exemplo, às vezes você passa o dia todo fazendo uma tarefa extremamente repetida que você poderia colocar uma automação, né, que trabalha 24 horas por dia, a todo momento fazendo aquela mesma tarefa. Pronto, você consegue alocar seu tempo em uma tarefa muito mais importante e automatizar aquela etapa. E também isso dá um retorno muito bom para as empresas. E é isso que as empresas estão começando a ver agora. Porque acho que desde 2020 para 2023, a demanda de RPA subiu muito. Legal. Acho que começou lá na pandemia, né? O pessoal começou a querer. Provavelmente. Teve que pôr o pessoal pra casa, né? Teve que pôr ali uns robozinhos ali, e o negócio cresceu Exatamente. bastante, né? Vamos falar agora uma coisa sobre futuro, né? Futuro da hiperautomação em geral, né? Não sei se você chegou a estudar sobre alguma coisa sobre Process Mining, Task Mining, alguma coisa assim nesse sentido. Você já chegou a se aprofundar nesse assunto? Eu nunca cheguei a me aprofundar nesse assunto, mas eu vejo que o pessoal tá falando bastante desse também que começou o chat GPT, porque parece que as pessoas começaram a se abrir um pouco a novas ideias, né? É verdade, né? Isso aí foi interessante, né? Inclusive, você pode até usar o chat GPT para, sei lá, pôr alguma automaçãozinha ali que se conecta com a API deles, né? Busca alguma informação, trata algum dado, né? Interessante. Mas o que eu queria falar para você, ver com você, por exemplo, porque o que você vê lá daqui a algum tempo, né? Sei lá, 5, 10 anos, na automação de processos. Do mesmo jeito que ali o chat GPT, ele pega os dados de alguém que foi gerado anteriormente, por exemplo, ele lê os blogs, aí você vai manda lá baseado nessas informações que ele foi treinado, né, que ele coletou na internet. A mesma coisa vai acontecer com as tarefas, né, com os trabalhos. Por exemplo, a pessoa trabalha ali o dia a dia, né, lançando nota, por exemplo, né, fazendo alguma coisa nesse sentido. E aí, mas e tudo aquilo que ele está fazendo está gerando um log lá no sistema, né? Ele lançou todo o trabalho que ele faz, da mesma maneira que artistas ali que têm suas imagens lidas, né? Por exemplo, pelo Stable Diffusion lá, que pega e gera imagens baseadas em outras imagens que ele leu. A mesma coisa vai acontecer com um trabalho, né? Por exemplo, a pessoa fica ali lançando nota o dia inteiro, ele está alimentando logs em um sistema, pode ser no SAP, no TOTOS, qualquer sistema desse tipo. E aí, mais para frente ali no futuro, o que vai acontecer? Você concorda comigo nessa ideia? Todos esses logs que ele gerou, se ele não trabalhar ali, se ele não começar a aprender agora a automação de processos, todo aquele trabalho que ele está fazendo, ele vai ser usado para gerar uma inteligência artificial que vai automaticamente criar os bots das tarefas que ele faz. Por exemplo, ele lança uma nota, ali vai ter um robozinho do Task Mine capturando tudo que ele faz no dia a dia. E ele mesmo vai treinar o robô, ele vai treinar a inteligência artificial que pode um dia acabar substituindo ele, né? Então, o que você acha disso? Que ele deveria começar a entrar agora, pessoal que faz essas tarefas muito repetitivas, né? Tentar aprender o quanto antes, né? Porque pode ser tarde demais
se ele deixar, porque o chat GPT chegou do nada, né? E Exatamente. impactou um monte de coisa. Se a pessoa não começar a se dedicar agora, ela pode ficar para trás. E aí o que ela tá fazendo ali, lançando nota o dia inteiro, vai ser usado para treinar uma inteligência artificial que vai acabar impactando no próprio trabalho dela, né? Eu penso da seguinte forma, pelo menos muitas pessoas quando eu entrei na área sempre falavam assim, não, eu não quero trabalhar com low code porque o esquema é aprender linguagem de programação em si, e essas pessoas estão cada vez mais para trás. Por exemplo, o mercado de desenvolvimento web. Antes você desenvolvia um site com muito mais complexidade, hoje em dia tem ferramentas que utilizam para você desenvolver muito mais rápido, ou até inteligências artificiais que facilitam. É óbvio, a gente precisa ter uma boa lógica, ter um conhecimento para a gente deixar da estrutura que a gente quer. Mas infelizmente eu creio que quanto mais a gente ensina essas tecnologias, elas vão se adaptar ao ponto que elas vão ficar completamente sozinhas fazendo essas etapas. Como a gente. Verdade. Ah, não, pode falar. Não, pode falar, pode continuar. Porque imagina assim, acho que há uns 10 anos atrás, para a gente fazer uma automação era muito mais complexa. Então a gente não imaginava que teria facilidade. Um projeto que demoraria um ano ou dois, hoje em dia é feito em meses. E isso, esse tempo sempre vai reduzir, porque a tendência do mercado é sempre ter uma demanda maior e fazer em menos tempo. E essas tecnologias estão cada vez evoluindo. Então eu acho que é até errado a gente pensar que nunca a gente vai ser substituído. Isso sempre está aberto que pode acontecer. Sim, com certeza. Inclusive, né, por exemplo, a pessoa pode começar, sei lá, no no code, low code ali, né, que é mais simples, mais fácil, né? É uma curva de aprendizado menor. Quando ela entrou no mercado, aí se ela quiser entrar para a área de programação, ser um engenheiro de dados, sei lá, um engenheiro de software, ela vai com aquele, ela já trabalhando na área, ela já vai começando entrar, aprender, estudar outras coisas aí sim para ela chegar no nível que ela sonhou, por exemplo. Mas talvez o no code ou low code seja uma porta de entrada nesse sentido, né? Concordo, porque que nem você falou, no início a gente fica muito pensativo por onde a gente começa, o que é mais fácil. Eu acho que assim, tudo que ajuda para você ter uma boa lógica, para você ter uma mentalidade melhor para olhar o processo como um todo, é importante a gente começar por ali. Porque não adianta nada a gente pegar um projeto, por exemplo, a gente vê um vídeo no YouTube, como fazer uma automação. Beleza, a gente consegue replicar vendo a pessoa fazer do outro lado, mas será que você tem criatividade para fazer sozinho? E é por isso que a gente precisa dessas ferramentas para meio que estimular a nossa lógica e também a gente conseguir implementar isso num processo nosso, por exemplo. É, você tocou num ponto importante aí, um ponto legal. Que é a questão da pessoa aprender, ver ali no YouTube, ver num curso tal qualquer aí na internet. Ela sabe fazer basicamente tudo, mas ali na hora que ela chega ali, que ela vê aquele processo, vê aquele PDD, né? Vê aquele documento, para ela transformar aquele documento em um projeto, aí a pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, né? Na verdade, ela sabe as ferramentas que existem no sistema, mas aí ela acaba travando, né? Sei lá, por algum motivo ela travou e não consegue sair dali, né? Tem muito caso nesse sentido, né? Eu acho que principalmente no início a gente fica com tanta preocupação em como fazer da melhor forma que a gente acaba fazendo de maneira nenhuma. A gente simplesmente começa e não termina. A gente quer fazer, tem uma ideia de fazer da seguinte forma. Daí a gente vai lá e nem tenta chegar no final da ideia e já quer trocar para outra, porque acha que aquela não é a correta. E por isso nunca consegue finalizar. Então acho que é por isso que é importante a gente não só fazer projetos que a gente vê na internet, mas pegar um projeto próprio e tentar fazer da sua forma, até o final. Porque acho que isso vai ajudar Sim, bastante. verdade. Por exemplo, eu tenho alguma tarefa que eu faço no meu dia a dia aqui, né? Eu já tento aplicar aquilo ali no meu dia a dia para ver se me ajuda. Por exemplo, todo mês eu pego e entro lá no site da CPFL para baixar a conta de luz, por exemplo. Já Exato. vou fazer um robozinho que vai fazer isso daqui para mim. Então ela já começa a pensar em como ela vai elaborar um projeto real, né? Porque é um projeto real, mas ela tá ali coisando na prática, ela fazendo na prática, ela não tá apenas fazendo, replicando tutoriais da internet, né? Isso é bem importante, né? Isso, e muito recrutador às vezes pede um projeto específico e a pessoa tem um portfólio enorme com vários projetos que ela fez da internet. Mas se pedir para a pessoa fazer, por exemplo, agora faça na minha frente, me mostre, a pessoa vai travar. Porque ela não tem total criatividade ou autonomia para fazer aquilo. Ela ainda tem muita dificuldade em pensar qual a melhor forma de fazer e ir fazendo sem outro, por exemplo, um vídeo mostrando para ela o passo a passo. Verdade, verdade. Outro ponto também que eu vejo é que as pessoas, muitos, acho que alunos também, eles têm dificuldades em buscar as informações no Google, por exemplo. Ela, por exemplo, deu um erro ali no sistema, travou. Ela não consegue sair daquele ponto. Muitas vezes ela não sabe como ela vai buscar no Google para ela achar a solução daquilo ali, né? Tipo, aí ela fica parada.
Ela não sabe como perguntar ali no buscador e encontrar uma solução, né? Talvez por esse motivo dela não ter tentado fazer alguma coisa mais na prática, na hora que ela encontra aquele primeiro erro, ela nem sabe o que buscar, na verdade, né? Embora ela tenha aprendido as ferramentas, ela não sabe utilizar aquilo na prática, né? Eu acho que também esse ponto é bastante importante, porque acho que tem perfil. Tem pessoa que é um pouco mais, gosta de se virar um pouco sozinha, e tem pessoas que é um pouco mais dependente de chegar em outra pessoa e tirar essa dúvida. O que eu acho ruim dessa evolução na tecnologia é que tá tudo muito fácil. Por exemplo, antigamente você tinha que fazer uma pergunta específica, você tinha que ir lá no Stack Overflow ou qualquer outro lugar para buscar essa informação. Hoje em dia, simplesmente eu pego o chat GPT e jogo essa informação. Então tá tão fácil que às vezes a pessoa tem até preguiça de pesquisar de uma maneira um pouco mais complexa, sabe? Ela pega a primeira informação que tá ali, joga no chat GPT, se ele não responder o que ela quer, pronto, a pessoa travou. E ela não vai em outro lugar buscar essa Verdade. informação. Sim, exatamente. Ela não sabe onde encontrar. Tipo, eu não sei se ela não sabe, talvez ela não começou a se dedicar a decifrar os segredos, né, de encontrar uma solução, de encontrar uma solução de um bug, por exemplo, né? Eu acho que isso acontece bastante porque, que nem eu falei, um dos primeiros projetos que eu tive era muito complexo. Então eu tive a necessidade o tempo todo de ficar buscando essas informações, porque eu não tinha pessoas o tempo todo para ficar me acompanhando nessas etapas. Se uma pessoa ela tá acostumada, por exemplo, qualquer coisinha, ela tem alguém para auxiliar ela, pode ser dentro do trabalho ou até um amigo de faculdade, fica muito mais difícil quando a pessoa realmente cai no emprego onde ela não tem esse suporte e ela tem que trabalhar sozinho. E é o que acontece em muitas vagas, que infelizmente a área está começando, a pessoa dá início e não tem ninguém para orientá-la. E infelizmente ela acaba tendo vários problemas porque ela não sabe precisar aquela informação sozinha. Legal. Mas aí quando a pessoa não tiver ninguém para orientar, ela contrata o Lucas como mentor. E aí, Olha, pode ser uma possibilidade, já aconteceu. não é? Legal, Pode boa. acontecer. Verdade. Não, mas é isso mesmo. Inclusive, essa questão da pessoa muitas vezes também tem medo de perguntar pro colega do lado, né? Será? Ela Exato. fica ali parada, ela não sabe. Que a pessoa tem que. Deixa eu arrumar a câmera aqui. A pessoa tem que, por exemplo, se ela não sabe, ou ela não sabe buscar, ou ela não sabe resolver ali sozinha, né? Ela vai, busca, fala com alguém, né? Pra que aquela pessoa ajude ela no dia a dia ali, né? Porque ficar parado é pior do que não perguntar nada, né? Exato. Vou dar um exemplo de um aluno que eu tive recentemente. Ele tinha muita dificuldade em fazer sozinho. Quase todas as dúvidas que ele tinha, ele me perguntava. Então, o que que eu fiz para facilitar um pouco para ele? Eu reduzi as aulas e eu deixava ele só tirar dúvidas em momentos específicos. Assim, ele evoluiu muito mais e ele colocou muito mais confiança no que ele estava fazendo. Porque antes ele esperava literalmente toda vez a resposta dada. Ele não queria uma ajuda, ele queria que desse a resposta para ele. Mas com o tempo ele foi se adaptando e ele foi melhorando essa parte. Sim, legal. Muito bom. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, Lucas. Onde o pessoal pode encontrar você aí, sei lá, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn? Como que é os seus usuários, os seus nicknames aí, os seus... Vocês podem me procurar no LinkedIn como Lucas Marchi, ou eu posso passar o link aqui pro Simão, que ele acho que vai colocar na descrição desse podcast Coloco para sim. vocês do meu canal. Perfeito? Muito bom. Show de bola. Então, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu. E falou, espero você aí no próximo podcast aqui, no nosso bate-papo sobre automação e hiperautomação de processo aqui. E hoje foi o Lucas Marchi. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês ali no próximo podcast, nosso próximo bate-papo. Valeu, Lucas. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.